Avivamento do país de Gales. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento no país de Gales, um minúsculo principado da Grã-Bretanha, que ocorreu de 1904 a 1905, foi um dos maiores avivamentos na história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O avivamento começou em outubro de 1904 na pequena cidade de Lougor, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Wesley Duevel conta sobre o início do avivamento no seu livro, O Fogo do Avivamento. Os historiadores geralmente se referem ao avivamento que começou na aldeia de Lougor no país de Gales como ponto inicial do avivamento. Evan Roberts foi o instrumento usado por Deus para inaugurar o avivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede, e orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse com o seu espírito, e para que Deus enviasse o avivamento ao país de Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus a favor do avivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de avivamentos no país de Gales através de Evan Roberts. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder uma reunião de oração sequer, pois poderia acontecer de o Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana, Eva estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, da idade de 13 até os 26 anos, ele fez isso, orando com perseverança por um avivamento. Com a idade de 19 anos, Eva estava numa montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou às palavras, venha o teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seu coração era assim sensível ao toque de Deus. Evan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens da sua igreja. Roberts já tivera outras experiências com Deus e estava convencido que ele estava prestes a derramar um poderoso avivamento sobre o país de Gales. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de apenas 15 dias no seminário. Mas, na noite de domingo, 30 de outubro de 1904, durante o culto, Roberts teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando para ele voltar para casa e evangelizá-los. No dia seguinte, Evan Roberts reuniu os jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou que o povo orasse uma oração simples: envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Roberts também enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento. Tenha a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. O abandono de qualquer ato duvidoso. Tem a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. Tem a confissão de Cristo abertamente. Os cultos continuavam todos os dias e o fogo do avivamento começou a espalhar-se pela região. Na primeira manhã daquela semana milagrosa, as pessoas se juntavam em grupos na rua principal de Gorsenon e a pergunta principal nos seus lábios foi: como você se sente agora? Você não se sente esquisito? Nas suas mentes estavam gravadas as cenas dos cultos do domingo quando, em cada capela, muitas pessoas pareciam ser subjugadas. As cenas se repetiam a cada dia e a alegria de Eva aumentou. O reverendo Matthew Morgan de Lannon visitou uma noite e viu o avivalista, que quase dançava com alegria por causa de um que estava orando fervorosamente e que estava rindo enquanto orava, por ter ficado consciente que suas súplicas estavam prevalecendo. Mr. Roberts mostrou sinais animados de uma alegria triunfante, em concordância com ele. Glórias a Deus por uma religião alegre. Uma outra pessoa que teve uma parte importante no início do avivamento foi um evangelista presbiteriano, chamado Seth Joshua. Preocupado com a ênfase que era dada ao conhecimento acadêmico e com a falta de vida espiritual, ele começou a orar para que Deus mandasse um avivamento a Gales.
Muitos anos depois, seu filho Peter contou como teve oportunidade de ouvir a oração do pai. Um dia, resolvi matar a aula e fui para um parque para brincar. Chegando lá, vi meu pai andando no parque e escondi-me por trás dos arbustos. Quando ele se aproximou, fiquei assustado por ver que estava chorando, algo que achei que ele jamais faria. Ele estava dizendo, por favor, Deus, dá-me galhos, e continuou repetindo essa súplica enquanto eu podia ouvi-lo. Porém, além de pedir um avivamento para Gales, Seth Joshua estava fazendo uma outra oração a Deus por algo bastante incomum. Ele estava pedindo para que Deus levantasse um moço das minas de carvão ou dos campos de lavoura, não de Cambridge ou Oxford, assim como chamara Eliseu enquanto lavrava a terra, para despertar o povo de Deus e levá-lo de volta à sua presença. Nem imaginava que ele mesmo teria um papel neste chamado.